Com a massificação das relações sociais, notou-se uma tendência, especialmente na segunda metade do século XX, ao reconhecimento expresso dos direitos coletivos na América Latina. Aqui no Brasil, nós classificamos os direitos coletivos, através do Código de Defesa do Consumidor, em direitos coletivos em sentido estrito, direitos difusos e direitos individuais homogêneos. Essa classificação teve uma importância histórica fundamental. Se você analisar o ordenamento jurídico de países como a Argentina e o Peru, verá que, ao menos em parte, houve uma importação desses conceitos desenvolvidos aqui no Brasil para os seus ordenamentos nacionais. E isso demonstra, claro, a relevância dessa classificação. Acontece que partir única e exclusivamente sobre a classificação do direito abstratamente considerado tem se mostrado, na prática, insuficiente para um devido processo legal coletivo. Por quê? Porque você está colocando em uma mesma categoria situações completamente distintas. Você não pode compreender e entender que o mesmo procedimento sirva para, por exemplo, um vazamento de óleo no meio do oceano e a construção de uma usina hidrelétrica. As particularidades do caso concreto, elas devem ser consideradas no momento da construção do procedimento. É o caso, por exemplo, do desastre de Mariana. Como não ter em vista as particularidades desse desastre no momento da tutela jurisdicional? Deve-se considerar, sim, os casos, as peculiaridades de Mariana para que a tutela seja adequada. E a partir dessa visão da insuficiência da classificação dos direitos, que alguns autores têm proposto o critério da conflituosidade. O que seria esse critério? Quanto mais uniforme for uma lesão, mais uniforme será o posicionamento dos membros da sociedade lesada quanto à solução do litígio. Acontece que, em casos complexos, os indivíduos, a depender da posição que eles estejam na sociedade, eles serão atingidos de maneiras distintas, levando, assim, a posições distintas frente ao litígio. Trazendo um caso concreto muito simples, o distrito de Bento Rodrigues. Existem moradores que acham que Bento Rodrigues deve ser reconstruída, outros acreditam que ela não deve ser. Aqueles que acreditam que ela deve ser, alguns creem que deve ser da mesma forma, outros que ela tem que ser construída de uma maneira distinta. Então você percebe assim uma pluralidade de posições frente ao mesmo litígio, porque as pessoas foram atingidas em graus e maneiras variados. E por que isso é importante para a construção de um procedimento, de uma tutela adequada? Porque se a lesão atingiu de maneira distinta, a prestação jurisdicional também atingirá de maneira distinta. E ela deve considerar todas essas posições para estabelecer a sua própria. O magistrado deve estar atento a essas particularidades. E por isso o critério da conflituosidade ele se mostra tão importante na construção de uma tutela jurisdicional coletiva adequada. Eu concordo com esse critério, eu acho que ele deve sim ser levado em consideração quando do procedimento, da tutela jurisdicional, para que ela seja adequada ao caso concreto, porque por vezes o magistrado pode decidir e dar uma solução ao caso que os membros da sociedade eles não queiram aquela prestação, não seja adequada ao que está ocorrendo na vida dos moradores ou, enfim, das pessoas que foram lesadas no caso concreto. Foi isso que eu tentei aqui brevemente mostrar para vocês, é um assunto interessantíssimo e, enfim, espero que tenham mais oportunidades. Obrigada.